Olá, queridos estudantes. Hoje teremos uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Quais foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? Primeiro, que com a crise do capitalismo, na década de 1920, vai surgir muitos movimentos salvacionistas. Outro elemento importante, né, que antecedeu, um dos elementos formadores e constituintes do cenário que dará origem à Segunda Guerra Mundial, foi a crise de 1929, que vai arrasar ainda mais as economias já arrasadas da Europa devido à Primeira Guerra Mundial. Depois é o revanchismo entre as nações, principalmente entre a Alemanha e a França. O nazismo, a ideologia nazista, o crescimento, a expansão da ideologia nazista. Outro elemento é o fracasso da Liga das Nações e também o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas indenizações à Alemanha, dificultando a sua recuperação econômica. Outro elemento foi a Revolução Russa de 1917, assim como o crescimento da ideologia fascista e nazista na Europa. Outro elemento é o antissemitismo e também a política do espaço vital, a Lebensraum alemã, assim como a política do apaziguamento entre as grandes nações, que fez com que tivesse grande tolerância com o movimento expansionista da Alemanha, como, por exemplo, quando ela anexou a Áustria. Não só o expansionismo alemão, mas também o expansionismo japonês. Lembrando que antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Ítalo-Etíope, assim como a Guerra Sino-Japonesa, a guerra entre a China e o Japão. E assim como, né, e que vai, inclusive, esse expansionismo japonês, que dará origem à grande rivalidade ou conflito entre os Estados Unidos e o Japão. Outro elemento foi a Guerra Civil Espanhola, que vai de 1936 a 1939, que foi o grande ensaio para a Segunda Guerra Mundial das armas desenvolvidas pelos alemães, e assim como, né, e contou também com a participação da Itália. Então, podemos considerar que a Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para alemães e italianos testarem seu poderio militar. Um outro elemento importante, né, neste conjunto de fatores que irão desembocar na Segunda Guerra Mundial foi o anticomunismo, tá? Esse sentimento, esse combate ao comunismo devido na Revolução Russa e à expansão da União Soviética, que vai desenvolver na população e também na política europeia. E outro elemento fundamental é a política de alianças, como, por exemplo, o Pacto Nazi-Soviético, né, que foi o Pacto Molotov-Ribbentrop, de 23 de agosto de 1939, assinado em Moscou. Antes de iniciarmos para falarmos sobre as fases da Segunda Guerra Mundial, vamos falar um pouquinho então quais foram as alianças, quais foram os dois blocos, né? Os países que irão compor o eixo e os aliados, que entrarão em conflito por essa disputa a nível mundial. O primeiro, né? Quem eram os aliados? Então era Grã-Bretanha, França, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e os Estados Unidos. E os países que compõem o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Importante que a Alemanha, né, Itália e Japão, o pacto, né, dos países do eixo, é, tinha como característica o auxílio e proteção mútuas contra inimigos comuns. E também, como objetivo, a criação de impérios com base na conquista militar, que foi esse pacto assinado em 27 de setembro de 1940, que é o Pacto Tripartite. Outro objetivo dos países do eixo era a derrubada da ordem internacional
do período, né, após a Primeira Guerra Mundial. Vamos falar então sobre a guerra em si. O início do conflito se deu, né, naquilo que nós chamamos, nós dividimos a Segunda Guerra Mundial para melhor compreender os seus momentos em três fases. A primeira fase, que vai de 1939 até 1941, é marcada pelo expansionismo alemão, né, pela Blitzkrieg, com a invasão da Polônia, da Dinamarca, da Noruega, da Holanda, da Bélgica e França. Blitzkrieg é o ataque relâmpago. Ah, Na primeira fase, a Grã-Bretanha continua a resistência, né, por meio das suas colônias e também com apoio material dos Estados Unidos. Neste período ocorrerá o bombardeamento de Londres e também o governo de Vichy, que vai de 1940 a 1944. Ah, a Alemanha utilizará os Panzers e a Luftwaffe, né, que são um conjunto de tropas para neste movimento de conquista rápida dos países que fazem fronteira com a Alemanha. Já na segunda fase, que vai de 1942 a 1943, ocorrerá um equilíbrio de forças, principalmente com a entrada dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na guerra. Lembrando que sempre foi o objetivo do Hitler a conquista da União Soviética, tá? Ou a conquista da Rússia. Então, o Pacto de Molotov-Ribbentrop foi apenas uma estratégia alemã e, ao mesmo tempo, também uma estratégia russa para ganhar tempo. Mas este confronto iria acontecer, porque era um dos principais objetivos do nazismo ou do Hitler. E aí nós teremos uma batalha, né, que entrará para a história na segunda fase, que foi a Batalha de Stalingrado, que ocorrerá às margens do rio Volga. Foi a maior batalha da Segunda Guerra Mundial, marcando também o limite da expansão alemã. E foi o ponto de virada da guerra, inclusive com a saída da Itália, né? Que permaneceu na guerra de 1941 até 1943. Teremos então a terceira fase da Segunda Guerra Mundial, que vai de 1944 a 1945, que é marcada, né, como a derrota final do eixo de 1945, onde ocorrerá a queda da Alemanha, né, em maio de 1945 e a queda do Japão em agosto de 1945. Foi nesta fase também que ocorrerá o ataque, né, no Pacífico de Pearl Harbor, e também o dia D, que ocorrerá, né, a invasão da Normandia na França. E na terceira fase, então, teremos a libertação da Europa e do Pacífico, e também os bombardeios. Muitas as cidades históricas que estavam sob o domínio alemão ou alemãs foram totalmente destruídas pelos aliados. Uma das características mais importantes a se compreender sobre a Segunda Guerra Mundial, e que ela tem de diferente da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra horrorosa, ou seja, marcada pela política massiva de genocídio da população civil, feita não somente pelos alemães, mas pelos soviéticos, pelos ingleses, pelos franceses, pelos americanos, ou seja, todos eles, em maior ou menor grau, desenvolveram políticas de genocídio, de extermínio da população civil, de minorias, de determinados grupos étnicos e ideológicos, tá? Grande parte das dezenas, né, de milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial eram civis. Então, Death End, ou seja, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? A primeira consequência foi o elevado número de mortes, assim como
as elevadas perdas materiais e também a diminuição da produção agrícola e fabril no mundo como um todo, assim como a inflação e desvalorização da moeda, fome, propagação de doenças e miséria, desnazificação da Alemanha, né, pós o fim da Segunda Guerra Mundial. A divisão de Berlim será uma consequência entre a Alemanha Oriental e Ocidental da Segunda Guerra Mundial, o julgamento de Nuremberg, a construção de um novo mapa político mundial, assim como os movimentos independentistas na Ásia e na África. Então, esse foi a primeira parte da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, para fazermos aqui um checklist antes de eu dar início a outros pontos importantes sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, as causas da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes de 1919, expansão territorial da Alemanha nazista, falência da Liga das Nações, política do apaziguamento, ascensão do nazismo e fascismo, o expansionismo japonês, a crise econômica mundial e também o revanchismo e o nacionalismo. Então, os principais eventos foi a invasão da Polônia em 1939, a Batalha da França de 1940, a Batalha da Inglaterra de 1940, a Operação Barbarossa, né, que foi a invasão da União Soviética pelos nazistas, o ataque a Pearl Harbor de 1941, a Batalha de Stalingrado de 1942 e 1943, o Dia D de 1944, a Batalha de Berlim de 1945. Tivemos como participantes, então, os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e até mesmo a China também fazia parte dos aliados, e do eixo Alemanha, Itália, Japão. Os impactos, quais foram as consequências, então, da Segunda Guerra Mundial? Criação da ONU de 1945, divisão da Alemanha, a Guerra Fria, que irá durar de 1947 a 1991, e também a descolonização da Ásia e África. Os impactos foi o genocídio, como o Holocausto, a destruição massiva e perdas humanas, avanços tecnológicos e científicos, mudanças geopolíticas e também conferências importantes, como Teherã, né, durante, né, o período da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Conferência de Teherã de 1943, que foi o primeiro encontro dos aliados. Na Itália, em 1945, na Itália, não, perdão, a de Alta, em 1945, que após, né, a ocupação da Alemanha e que definiu a nova ordem mundial, e a de Potsdam de 1945, que foram os termos da rendição da Alemanha. E nunca podemos esquecer de falar sobre o Tribunal de Nuremberg, que foi realizado após a Segunda Guerra Mundial, que tinha como objetivo julgar os crimes de guerra do regime nazista. Para que essa aula fique, então, um pouco mais completa, vamos falar um pouco sobre ah, o Holocausto, que foi promovido sobre a Segunda Guerra Mundial, mas iremos falar um pouquinho sobre, de forma, né, mais ampla na história sobre o Holocausto. Então, o Holocausto, ele é o sacrifício praticado pelos antigos hebreus e que a vítima era inteiramente queimada. E aí depois nós tivemos, né, a construção dos campos de concentração, as leis de Nuremberg de 1935, na Alemanha, que deu início, né, a uma intensa repressão e imigração legalizadas, a Kristallnacht, né, de 1938, que foi os pogroms, né, causar estragos, destruir violentamente a população judia. Aí depois nós temos a construção dos campos de extermínio e também a Conferência de Wannsee e a solução final de 1942, e aí as famosas também marchas da morte. Outra característica importante, quando nós ainda, né, vamos falar um pouquinho mais sobre o Holocausto, foi a aceitação por parte das instituições alemãs, inclusive da sociedade civil, né, dessa política de extermínio. E a realização com a população judia de experimentos médicos. Nessa política de extermínio, né, que foi a solução final, o uso intensivo de câmeras de gás
E outro elemento importante que marcou o Holocausto foi o gueto de Varsóvia, onde aconteceu uma insurreição, né, dos judeus em Treblinka. E aí, no período ainda da Segunda Guerra Mundial, nós temos o massacre de Baby Ear, né, e onde centenas, né, de milhares de judeus foram exterminados, e os campos de concentração mais famosos e que durante a Segunda Guerra Mundial foram o de Auschwitz, de Birkenau, de Treblinka e o de Belzec. Para compreender ainda mais a origem do antissemitismo, vamos falar então um pouco sobre o antissemitismo, a sua história. Começa lá com a captura de Jerusalém, onde os judeus se tornaram escravos, né? Ah, ainda no Império Romano, depois teve três formas é, é, do, dessa prática de escravização dos judeus, né? Aí nós temos lá o Edito de Milão, né, que causou o deicídio judeu. Já nas nações modernas, nós temos o movimento, foi marcado pelo movimento nacionalista, né? E no final do século XIX, o antissemitismo ele ganhou o quê? Um embasamento científico, ou seja, racial. Já na Revolução Francesa, né, com a Declaração Universal, né, dos Direitos Humanos, do cidadão, todos se tornarão cidadãos e também, né, adquirirão os direitos humanos como todos. E isso dentro da perspectiva ali na Revolução Francesa da filosofia do Iluminismo. Portanto, o que os nazistas mais odiavam, né, eram a filosofia do iluminismo. E aí nós temos também ainda nessa perspectiva de compreender as raízes históricas do antissemitismo, a guerra entre Israel e Palestina, né? E a guerra entre Israel, né, vezes, né, ou contra versus, né, Judá, com as invasões estrangeiras. Então, ou seja, o antissemitismo tem uma longa história, passando aí por vários períodos da história. Ah, algumas estatísticas sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, total de países envolvidos, 58. 55 milhões de mortos, grande parte de civis. 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. Então, assim, nós podemos definir, né, uma Eigenschaft, né, ah, ou seja, seria as características, as propriedades aí da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra de movimento, né, com intensos bombardeios de V2 alemães. Tivemos também o desenvolvimento de radares, o projeto Manhattan, né, que foi o desenvolvimento da bomba atômica que depois será lançada contra o Japão pelos americanos, e o surgimento também de aviões a jatos. O que foi o ataque de Pearl Harbor, né, que ocorreu em 7 de dezembro de 1941. Foi um ataque a uma base naval dos Estados Unidos, onde estava, né, uma frota norte-americana, onde estava, né, a frota norte-americana do Pacífico, navios de guerra americanos. E, para concluir, então, vamos falar sobre a bomba de Hiroshima, né? Foi lançada em 6 e 9 de agosto de 1945, marcando o uso, né, de armas atômicas pela primeira vez na história. Foram lançadas contra Hiroshima e Nagasaki, com um dos objetivos era forçar a rendição japonesa e evitar que as tropas dos Estados Unidos, né, da América, precisassem invadir então por terra o Japão, e causou 80 mil mortes, a maior parte de população civil. Ah, e, assim, só para fechar com chave de ouro, qual a origem da suástica, né? Então, a suástica, ela foi usada pelos celtas, maias, pelos gregos, etruscos, né, pelos troianos. E no regime nazista, ela simbolizava a união nacional, tá? E ela também tem um significado de ciclos, né? Que seria isso, um ressurgimento, né? Um novo ciclo de desenvolvimento, prosperidade da sociedade alemã. E ela também representa no Rio Oder, né? A ancestralidade clássica, tá? Então ligado aí a questão da raça pura, né? O arianismo também
que era uma das políticas, né, uma das ideologias do nazismo, que foi a ideologia, né, principal do nazismo. Pessoal, essa foi então a nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Um abraço a todos e até a próxima.